Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas para os alunos do sexto ano, nesse vídeo vamos estudar sobre as classes e ordens do sistema de numeração, ok? Para explicar bem direitinho, imagine que a gente pegue o número 123. Esse número tem três ordens, que são unidades, dezenas e centenas, e tem somente uma classe, que é a classe das unidades. Ou seja, temos as unidades de dezenas e temos as unidades de centenas. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Imagine o número 23.985. Esse número vai ter 5 ordens e 2 classes. As ordens são unidades, dezenas e centenas simples e unidade de milhar e dezena de milhar, ok? Então são as 5 ordens. E as classes são 2. São as classes das unidades e as classes dos milhares. Mas desde já, eu gostaria de dizer o seguinte: vocês não precisam decorar isso. Precisam ter a compreensão, tá bom? E ela vai vir através dos exercícios. Então vamos dar prosseguimento? Antes, rapidamente, só reforçar que existem outras classes que a gente vai estudar ao longo que esses números forem aparecendo, mas que sempre essas classes são divididas em unidades, dezenas e centenas, unidades, dezenas e centenas, e assim sucessivamente, ok? Então vamos ver agora esse número aqui, um número bem grande. Deixa eu dar um zoom nele aqui. O número que tem quantas classes? Vocês já devem ter percebido que a cada 3 algarismos formamos uma classe. A cada 3 algarismos, uma classe, certo? Nesse caso, 3 algarismos formamos uma classe, mas se por acaso a gente não tivesse esse último algarismo, mesmo assim nós diríamos que são 1, 2, 3 classes, tá? Mesmo que também não tivéssemos esse outro, o fato de ter um único algarismo em uma classe, a gente já diz que é um número com 3 classes. E nesse número, da direita para a esquerda, a gente vai ter cada algarismo determinando uma ordem, certo? Esse aqui é o de terceira ordem, esse é o de quarta, e assim sucessivamente. E em cada ordem, a gente vai ter lá a sua respectiva denominação, o seu nome. Esse 5 é da primeira ordem, da ordem das unidades. Esse 1 da segunda ordem, ordem das dezenas. Esse 8 é a terceira ordem, ordem das centenas. Esse 9, quarta ordem, ordem das unidades de milhar. E assim sucessivamente. Beleza? Bom, fica aí a sugestão que você veja essa imagem com mais cuidados e se tiver qualquer dúvida, pergunte aí nos comentários. Vamos prosseguir agora para um exemplo. Vamos considerar o número 1306 e fazer a decomposição dele, tá? Muito bem, então esse número, quando decomposto, ele é formado pelo 1000 mais o 300 mais 0 dezena mais 6 unidades, ok? 1000, 300, 0 dezena e 6 unidades. Também vamos ter que aprender a escrever um número por extenso, certo?
escrever por extenso é escrever na forma de palavras. Então, esse número aqui, a gente pode escrever como sendo 1306 ou ainda 1306. Ou seja, a gente pode, se quiser, suprimir esse 1 que vem antes da palavra 1000, tá? E escrever somente 1306 ou 1306. Vamos ver mais um exemplo. Dessa vez, vamos considerar esse número e fazer a decomposição dele. Para fazer a decomposição, esse 7 ele está na centena de milhar. Então, ele vai ser 700.000. Depois, esse 2 está na dezena de milhar. Então, esse 2 corresponde a 20.000. E, em seguida, esse 4 ele está na unidade de milhar, ou seja, 4.000. Certo? E aí seguimos para o 6, que está na centena simples. Então, vai ser mais 600, mais esse 9 é 90, e esse 1 é uma unidade. Então, quando decomposto o número 724.691, temos essa disposição aqui, beleza? Também vamos ter que aprender a escrever esses números por extenso, certo? Ou seja, através de palavras. Aí a gente faz o seguinte, 724.000, para deixar claro, a gente pega aqui a classe 724, lê ela completa, 724.000, e depois a outra classe 691. Beleza? Muito bem, depois dessa breve teoria, vamos resolver duas questões para a gente poder reforçar a aprendizagem com a prática. Nessa questão 19, é pedido que você escreva o número formado pelas características a seguir. Então, no item A, está pedindo que esse número tenha 5 centenas, 3 dezenas e 7 unidades. Ou seja, é o número 537. Ele tem 5 centenas, 3 dezenas e 7 unidades. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos agora fazer a letra B. Dê uma pausa, faz aí a letra B e vê se você acertou. Tá bom? Já vou mostrar aqui a resposta. Dessa vez queremos que o número tenha 4 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 5 centenas e 2 unidades. Então, 4 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 5 centenas e 2 unidades. Perceba, não falamos das dezenas, então precisamos colocar esse zero aqui, ó, reforçando para não restar dúvidas. São 2 unidades, não falamos das dezenas, por isso colocamos o zero. São 5 centenas, são 2 unidades de milhar e 4 dezenas de milhar. Certo? Confere. Você acertou? Se tiver dúvida, poste nos comentários, tá bom? Eu até sugiro, para fazer questões como essa, que você faça o seguinte. Você observa aqui onde começa em dezena de milhar, então você já escreve as letrinhas. Dezena de milhar, unidade de milhar, depois temos as centenas, dezenas e unidades simples. E aí você escreve 4 em dezena de milhar, 2 em unidade de milhar, 5 em centena e 2 em unidade. E aí fica claro que a parte das dezenas ficou faltando escrever alguma coisa.
essa alguma coisa é o zero, tá? Então é o número 45.502. Sem mais demoras, vamos para a questão 20, mas qualquer dúvida na questão 19, poste aí nos comentários. A questão 20 fala o seguinte: o número 4.895 pode ser decomposto na forma 4 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 9 dezenas, mais 5 unidades. Decomponha, então, os números a seguir, considerando as suas classes e ordens, ou seja, como no exemplo, tá? Então vamos lá. 769. Esse número, ele tem 7 centenas mais 6 dezenas mais 9 unidades. Facinho, né? Qualquer dúvida, poste nos comentários, tá bom? Próximo, letra B. Esse número grandão aí, 89.713. Para a gente não precisar escrever os nomes completos assim, eu vou colocar as iniciais, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 8. Eu até também aconselho você fazer o seguinte. Começa já a numerar aqui, ó, U, D, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, são 8 dezenas de milhar mais 9 unidades de milhar mais 7 centenas mais uma dezena mais 3 unidades. Beleza? Não se esqueça de perguntar ao seu professor se ele permite colocar as iniciais, tá bom? Eu não vejo problema. Mas aí pergunta ao seu professor em sala de aula. E para terminar o item C, vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos primeiro fazer assim, ó, colocar as letrinhas U, D e C, unidade, dezena e centena. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E depois, unidade de milhão, tá bom? Unidade de milhão. Esse 2 aqui ocupa a ordem unidade de milhão, que está na terceira classe. Lembra? Primeira classe, segunda classe, esse 2 está na terceira classe. Muito bem, então fazendo a decomposição desse número conforme o exercício, nós temos 2 unidades de milhão, mais nenhuma, esse zero aqui, ó, zero, é centena de milhar, mais uma dezena de milhar, mais 6 unidades de milhar, mais, continuar aqui embaixo, 2 centenas mais nenhuma dezena, zero dezena, mais uma unidade. Beleza? Muito bem. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, parabéns. Você está pronto para seguir adiante e nos vemos na próxima aula.